Então, antes de começarmos a nossa reunião, a gente faz um relaxamento. A Sônia pede para descruzar os braços e as pernas, porque fica um relaxamento mais, para a gente começar a entrar em sintonia com os ensinamentos desta noite, e podermos prestar bastante atenção nas mensagens, nos estudos, porque aqui, como toda casa espírita, e acredito que todo segmento religioso é uma escola de espiritualidade, é uma escola terapêutica e é uma clínica educacional na nossa jornada em direção à eternidade, já que nós temos uma vida eterna e única, porque a gente tem várias encarnações, mas a vida é uma só. Então, Soninha. Boa noite a todos. A religião. Religião quer dizer re, que significa outra vez, mais ligare, que é ligar. Religar a criatura ao Criador. São muitas as versões da verdade que conduzem a essa religação. Não importa o rótulo, se católica, evangélica, espírita, budista, se seguida com o coração, certamente produzirá o fruto almejado. Reconduzir o ser de volta ao sagrado seio de onde promanou. Importante é saber que esta religação é apenas consciencial. Nunca nos desligamos realmente da suprema fonte que é Deus. Devemos, no entanto, vivenciar essa verdade, que nós e o Pai somos um. Isso conseguimos através da elevação da consciência da personalidade transitória para a consciência de nossa essência espiritual. Alcançamos esse elevado nível consciencial pelas inúmeras experiências reencarnatórias que nos fazem buscar na religião as respostas aos enigmas da vida. Os grandes luminares que deram origem a várias religiões oferecem-nos com seus ensinos e exemplos múltiplos caminhos adequados aos diversos níveis de amadurecimento espiritual. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ensinou Jesus. Não existe religião mais elevada do que a verdade. Frase escrita na fachada de um templo em Delfos, na Grécia. Alcança a verdade aquele que, sendo humilde, aceita que sobre ele existe um poder maior, Deus. Aquele que ama seu próximo como a si mesmo, que ama a paz, que é pacífico, que investiga as diversas informações religiosas, sem preconceitos, sem fanatismo, extraindo delas a essência que o ilumina. Bem, então vamos descruzar nossas pernas, nossos braços, para que a energia flua livre, respirando rítmica profundamente. Coloquemos um pouco dessa música dentro do nosso coração, para que possamos nos acalmar e entrar todos numa sintonia de elevação, de entrega. E vamos pedir, Senhor, do centro de pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradia a todo o universo.
visualizemos o universo, o Sol, a Terra e você mesmo irradiando do seu coração um sol de chamas violetas. Que haja pureza entre nós, seus filhos da terra. Senhor, do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor se irradie através de toda a vida manifestada. Novamente visualizar a Terra, o Universo, o Sol e você, emanando do seu coração um sol de luz rosa. Que haja amor entre nós, seus filhos da terra. Senhor, do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz se irradie através do coração de todos os Teus filhos. Novamente visualizar o universo, o sol, a terra, e você do seu coração, um foco de luz branca, com a palavra paz em dourado. Que haja paz entre nós, seus filhos da terra. Senhor, do centro da sabedoria que Tu és, derrama-te em luz dourada para todo o cosmos. Novamente o universo, o sol, a terra, e de seus próprios corações, um facho de luz dourada, irradiando que haja sabedoria entre nós, seus filhos da terra. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na terra. Senhor, nesse instante em que Sua luz se faz tão intensa, possa se irradiar para todo o planeta o estímulo que alcance todo o coração que esteja receptivo, acordando para a verdade e para a vida. E como sempre, Pai, ao comungarmos consigo, nosso coração se plenifica de alegria e de gratidão. E assim, permita-nos que em Seu nome, em nome do Cristo nosso Mestre, em nome de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, em nome dos grandes arcanjos, em nome de Maria e das falanges angélicas, em nome dos guias dessa casa e de todos nós, damos por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, é com muita alegria que hoje nós temos a presença do nosso amigo Elcio, que é lá no céu, você é fraternidade, Elcio, mas você é do caminheiro também. Não pode ser daqui também, né? E do Laje também. Ah, foi presidente do Laje, agora é vice-presidente do Laje, não é? E nós rogamos que você seja. A casa está dentro. Que você seja inspirado, intuído, assistido, orientado pelos benfeitores espirituais, para que tenhamos realmente uma noite de muita luz, de muita paz, que possamos sair reabastecidos para mais uma semana. Seja bem-vindo. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos felizes por estarmos aqui. Queremos agradecer um convite honroso da casa que nos foi feito e agradecendo a Jesus
por Ele permitir a nossa presença aqui nesta noite. É muito importante. Uma noite fria, chuvosa, e certamente Jesus está muito contente. Está muito contente com todos vocês, porque vocês se encontram aqui nesta noite. Se eu perguntasse por quê, muitos não saberiam responder. Por que vocês estão aqui? Mas certamente vocês estão aqui porque estão com saudade de Jesus. Bateu aquela saudade do Mestre e vocês planejaram estar aqui nesta noite. Então isso é muito importante. Nós vamos falar nesta noite, o trabalho da noite, é Jesus e suas parábolas. Para que nós possamos entender esse trabalho, nós precisamos de buscar, através dos milênios, quem é essa figura extraordinária que se chama Jesus. Esse Filho de Deus, que teve a incumbência de trazer a sua palavra, a palavra do Pai, de trazer a palavra divina para a humanidade. Jesus foi um mensageiro direto de Deus. Para que a gente possa entender a grandeza desse Espírito, vamos buscar, mais ou menos na ciência, que a Terra consta hoje, mais ou menos, de 4,5 bilhões de anos. Essa é mais ou menos a formação da Terra. A vida na Terra, a ciência nos relata mais ou menos 250 mil anos. Então a nossa Terra ainda é muito nova, 250 mil anos. E esses 250 mil anos, para a eternidade, para o Pai que nos criou, isso é como se fosse um relâmpago. Isso praticamente nem existe. Isso é muito pouco. 250 mil anos, para que pudéssemos ver a caminhar na Terra. Um desses últimos estágios foi da fauna. Primeiro vieram a parte geológica, depois veio essa parte da flora, e por último veio a fauna. Começou a vida na Terra. 250 mil anos. Pois bem, antes de tudo isso, e antes dos 4,5 bilhões de anos, esse ser já existia. Jesus já era com o Pai. Ele mesmo falou, antes que o mundo fosse, eu já era com o Pai. Quer dizer, antes que o mundo que nós conhecemos, o planeta Terra, existisse, com mais ou menos 4,5 bilhões de anos, Jesus já participava com o Pai. Então, a nossa proposta para hoje é trazer os ensinamentos de Jesus. Uma das parábolas do Mestre, que é a parábola do semeador, que eu considero a parábola das parábolas, Jesus começa dizendo que o semeador saiu a semear. Uma parte dessa semente caiu ao longo do caminho, foi pisada pelo homem. E os pássaros vieram e a comeram. A outra parte caiu sobre as pedras. Não tinha ali profundidade de terra. Aquela semente nasce, mas vem o sol, queima. A outra parte caiu entre os espinheiros. E ela até frutificou, ela nasceu. Ela germinou, mas não conseguiu ir à frente, porque não tinha profundidade ali. Os espinheiros eram uma vegetação muito mais áspera, matou aquelas sementes.
E outra parte caiu em terra boa e deu frutos a 30 por 1, a 60 e a 100 por 1. A parte que cai pelo caminho, que o homem descuidado pisoteou, que os pássaros comeram, são aquela parte que nós, as parábolas, as palavras de Jesus, que nós entendemos, nós ouvimos, mas não damos muita importância. A parte que cai nas pedras, que nasce, mas não tendo raiz, é as que nós ouvimos, mas não se enraizaram em nós. E aí, ao longo do tempo, nós perdemos aquelas sementes. A parte que cai e que os espinheiros sufocam são aquelas palavras que nós ouvimos do Mestre, queremos segui-lo, mas vêm os cuidados deste mundo, vêm os apelos. Em outras palavras, vêm os interesses maiores, porque nós temos duas vidas, né? A espiritual e a vida material, se assim podemos dizer, que na verdade, o Justo já até falou, a vida nós temos é uma só. No momento que nós fomos criados, é só uma vida. Existência nós poderíamos ter muitas, mas aí nós descuramos da vida espiritual em detrimento da vida material. E se perde aquele entusiasmo. Quantos chegam, meus irmãos? Quantos que eu vejo que chegam numa casa, que se abraçam, que ficam entusiasmados, por qualquer motivo desistem, por qualquer senão, porque aqueles dirigentes, um dia eu falei com ele, ele não me deu nem importância. Às vezes o dirigente está com 1000 coisas na cabeça para ser resolvida, e nós queremos atenção, é o nosso egoísmo ainda. Ou por outra, nós queremos ser o centro das atenções, né? A vida material é tão importante. As pessoas precisam de se instruir, precisam de aprender, tá? Nós precisamos de estar muito atentos a tudo isso. Façamos os nossos cursos, façam as faculdades, quem podem fazer, e é óbvio que deva de fazer. Depois vão se formar, né? Vão ser PhD deuses. O Z, né? PhD deuses, espíritas de gabinete. É verdade, meus irmãos. Essa pausa é para a gente ver. Mudaram-se. Não é mais PhD deuses. Sou tão superior, estou tão em evidência. Nada disso, meu irmão. Tudo isso é bobagem. Daqui a pouco nós estamos sendo chamados a prestar contas. Não com um tribunal inquisitorial, não, mas com as nossas consciências. Mas vamos voltar à nossa parábola. Vamos pensar ali aquela frutificação de 30, de 60 e de 100 por 1. Essa parábola, a descrição dela, diz que cada um está num estágio, cada um dá aquilo que pode, aquilo que tem, aquilo que já pôde aprender, que tem condição de fazer. Cada um faz o que pode. Mas não é só o fruto que Jesus espera de todos nós. Não é só essa quantidade. Jesus fez inúmeros convites para todos nós, pedindo, clamando, ensinando para toda a humanidade. O seu método de ensino está aí conosco até hoje. Foi o maior filósofo, o maior médico, o maior pedagogo que nos ensinou esse método de contar histórias. Por isso estou aqui hoje. Talvez se ele não tivesse feito esses ensinamentos, eu não estaria aqui. Porque para falar, no mínimo, nós precisamos de ter uma leve consciência do que praticamos, aquilo que falamos. Paulo já falava, eu sou o barro, eu sou o jarro de barro. Eu
aqui me represento como um jarro desse de barro. Agora, o que vem da espiritualidade, a palavra de Deus, que nós temos que fixar, isso que vai ser importante. Porque até pouco tempo eu não entendia muito bem isso, mas agora eu tenho consciência. A palavra é de Deus, é verdade. E quando Ele criou todo esse universo, que o seu Filho já estava lá, sob o seu comando, que foi um emissário direto de Deus, para trazer esses ensinamentos para nós. Quando tudo isso foi feito, esse Pai Criador, esse Pai superior, esse Deus emanente, né? O Deus vivo, Ele criou, meus irmãos, um código de moral e de ética e colocou nesse universo. E nós sabemos que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Nós não temos nenhuma máquina, nenhuma engenhoca criada que viaja nessa velocidade. Pois bem, se nós tivéssemos uma nave espacial que tivesse a velocidade, que nós pudéssemos embarcar nesta nave, saindo daqui do ponto em que nós nos encontramos, e viajássemos por centenas de anos, por milhares de anos. Olha que eu falei 300 mil quilômetros por segundo. Se nós viajássemos há bilhões de anos e nos deparássemos em algum ponto deste infinito, lá estaria esse código de ética e de moral, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus. E nós, o que somos nisso tudo, diante dessa grandeza toda? Paulo também disse que nós somos as cartas vivas do Cristo. Paulo de Tarso fala que nós somos essas cartas vivas do Evangelho do Cristo. E sabe quem está no centro dessa palavra divina? Que aqui nós pegamos o livro da casa para representar o Evangelho. Sabe quem é o centro de tudo isso? É Jesus. É só Ele que nós devemos obediência e a nossa consciência. Porque, é que nem eu falei, não adianta decorar todos os ensinamentos de Jesus. Não adianta saber que Ele falou sobre o perdão, que Ele falou sobre o amor. Sabe as palavras de Jesus, mas sabes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que essa verdade vai nos libertar? Da ignorância. Não é da ignorância no sentido de ser ignorante, de ser estúpido, não. É da ignorância de não saber. Porque hoje, a partir de hoje, todos vocês que se encontram aqui nesta noite, nenhum de vocês poderão dizer: eu não sabia. Se amanhã se encontrar com o tribunal da subconsciência, porque vai chegar para todos nós, e eu tenho certeza, vai chegar para mim também, não vamos poder dizer, mas eu não sabia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas mesas mediúnicas, muitos vêm dizer isso. Muitos vêm. Eu perdi essa oportunidade. Nessa encarnação eu não sabia. Eu não sabia que a vida espiritual era tão importante. Eu não sabia dessa grandeza. Eu não sabia do amor do Pai pelos seus filhos. Eu não sabia das sábias palavras de Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Prestemos atenção, companheiros. Nenhuma. Então, aquele que nós, faltando a benevolência, a indulgência e o perdão, condenamos quando ouvimos, através da mídia, que cometeu atos ilícitos, que foi corrupto,
que foi uma criatura desequilibrada, que praticou atos repugnáveis, que nós condenamos, porque, eu vou voltar a repetir, não temos a benevolência nem a indulgência e não sabemos perdoar. Nem aqueles irão se perder. Esses 250 mil anos da Terra com vida, quando essas criaturas estiverem perdidas por essas encarnações, com essas várias oportunidades, estiverem lá no fundo do poço e dizer assim, hoje eu cansei, eu não quero mais praticar o mal, eu não quero mais ser corrupto, eu não quero desviar a merenda do colégio, eu não quero desviar o dinheiro dos hospitais, dos berçários. Pois bem, nesse dia que ele falar, não quero mais, Jesus vai estar lá de mãos dadas, resgatando aquela alma, porque ele falou que nenhuma das ovelhas se perderia. São sábias palavras de Jesus. São sábias palavras de Jesus. Os 10 mandamentos vieram para nós de uma forma assim, imperativa, negativa, dizendo para não fazer, só não fazer, não matar, não cobiçar, não roubar, não desejar. Depois vem Jesus e traz a lei do amor. Na segunda grande revelação para a humanidade. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça ao outro aquilo que gostaria de receber em troca. Olha quantos ensinamentos. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo para que quando víssemos alguém caído, antes do julgamento, antes de julgarmos que aquela criatura que ali estava bebeu muito, antes desse pensamento, se coloca no lugar de Jesus, como que ele ia agir? Como que ele agiria? Há pouco tempo, uma moça caiu no comércio, que nós conhecemos, e muitos ficaram pensando que a moça estava embriagada e ela tinha infartado. Nós julgamos antes. Se Jesus estivesse ali, é lógico que com o seu poder, Jesus sabe o nome de todos vocês que aqui se encontram. Ele falou isso. Ele falou que nenhuma das folhas das árvores que caísse sem com o conhecimento do Pai. Então ele sabe o nosso nome, nosso endereço, CPF, CEP da rua, ele sabe tudo isso. Sabe tudo isso. Nós precisamos de entender uma coisa. Nós não estamos aí à mercê do que está aparecendo, do que se apresenta na nossa terra. Isso tem um governador. O governador deste orbe é Jesus. Ou nós acreditamos, ou não acreditamos. E aí ficamos sem dormir de noite, passamos uma noite, porque o mundo está em crise, porque o país está em crise. Sabe qual é o tamanho dessa crise? Exatamente. Ele tem o tamanho da importância que se dê para ela. Está complicado? Vamos trabalhar mais. Ah, mas eu fui despedido do meu serviço. Que bom, foi despedido. Vai ter uma oportunidade de fazer novos contatos, outras situações. Vamos fazer outros cursos, vamos aprender outras coisas, vamos sair da inércia. E outra coisa, meus irmãos, se nós não tivermos essas crises, daqui a pouco a crise maior vai ser a contaminação do mundo, que já está se dando pelos excessos, pelo lixo que produzimos. Eu lembro que quando eu era pequeno, na minha casa, a gente pegava uma bolsa para fazer feira, ir na quitanda, abria a bolsa, o dono da quitanda, um italiano, que eu conheci quando era pequeno, pegava, pesava, botava dentro da bolsa e levava para casa. Hoje você vai na rua, quando você chega em casa, o dobro de quase, não consegue ser o dobro, né? Mas 50% do que você leva para casa é embalagem. E aquilo vai tudo para o lixo. E nós estamos aí poluindo. Isso falando da parte material.
Mas eu falei da crise. Então nós poluímos com a parte mental. Você fica bombardeando aqueles que estão lá. Quantos de nós aqui fazemos uma oração para esses governantes do mundo, para os governantes do nosso país? Quantos de nós? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, vivendo aqui conosco, ele estaria condenando essa gente toda, esse pessoal todo, que estão errados, que estão ao nosso modo, ao nosso ver? Mas isso tudo está sob um comando, e esse comando é de Jesus. Esse comando é de Jesus. Nós precisamos atentar para as sábias palavras do Cristo. Vós sois luz. Ele falou: eu sou a luz. Quem anda comigo não estará em trevas. Quem estiver com Jesus, haja o que houver. E é aquelas situações que nós vemos hoje, que muitos de nós, né, e eu vou me incluir também, porque quando eu era mais jovem, eu tinha essa ideia também, de sair do país para ir para lugares melhores. E um local muito cobiçado era o Velho Mundo, a Europa, né? A nossa situação não está lá grandes coisas, mas você queria estar na Grécia hoje? Você queria estar lá no Líbano? Queria estar lá na Síria? Olha, os irmãos se jogando na praia para tentar uma vida melhor. E a verdadeira vida é a espiritual, é a que nos aguarda. E nós não estamos atentando para isso. Nós estamos aí, ó, à mercê de crises, de situações, de condenações, porque os governos tal. E agora o problema que se arranjou lá no Velho Mundo é um problema para eles resolverem. Porque enquanto eles estavam todos, né, naquela elite, né, país de primeiro mundo, né, situação confortável, ganhando em euros, né, essa é a nossa ilusão. Eu já tive essa ilusão. Se bem que na minha época acho que ainda não tinham feito o euro para a comunidade europeia toda, né? Mas a gente já ouvia falar em libra esterlina, dinheiro, moeda. E Jesus veio nos ensinar que não é a prata nem o ouro que te edifica, que te eleva, não. É o seu coração, é o seu sentimento, é o que você traz no coração. É fazer o bem enquanto possa. Faça, não perca a oportunidade. Se alguém ligou, resolve o que te pediram. Se alguém te convocou para alguma coisa, porque, meus irmãos, a nossa estadia aqui na Terra, ela é tão curta, ela é tão pequena. O que é uma vida de 70, de 80, de 90 anos, de 100 anos? Que nem agora fez o Hernandes, aqui no abrigo, fez 100 anos, vai para 101 anos. O que é isso? Eu não falei que 250 mil anos é um relâmpago para a espiritualidade? Então, aproveitemos essa oportunidade. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos reencarnado no Brasil, de estarmos aqui nessa cidade fria, chuvosa nesta noite, mas aceitamos o convite de Jesus para aqui estarmos. Essa que é a grande realidade. Hoje nós aceitamos esse convite e Ele está contente contigo. Ah, mas eu queria fazer alguma coisa, eu não posso. Eu tenho uma pequena historinha para vocês verem quem vai dar jeito nesse mundo. É uma parábola? Não, é uma historinha pessoal, mas as parábolas são ótimas. Nós temos várias. Uma menina, uma jovem, de 15 aninhos, ela ganhou dos avós, ela ganhou um cartão de crédito e uma mesada. Sabe qual foi a atitude dessa menina? Eu falei que nós podemos fazer a caridade, não falei? Nós temos a oportunidade de fazer. Com 30 reais por mês, você pode ajudar, contribuir com os médicos de fronteira a erradicar
aquela situação que nós vimos lá daqueles irmãozinhos nossos da África. Aquelas crianças com aquele olhinho, pedindo socorro. E nós, no nosso egoísmo, não fazemos uma doação de R$30 por mês. Isso me veio agora à mente, porque a mãe dessa menina veio me falar: ah, Elcio, a minha filha veio falar comigo que ela está feliz com esse cartão que ela ganhou, né? Embora esse é um dinheiro de mentira, né? Esse plástico, isso já deu problema lá nos Estados Unidos. E enrola muita gente, porque quando a pessoa tem dinheiro e tem juízo, mesmo sem dinheiro ele não se enrola. Mas quando ele não tem o dinheiro, mas tem aquele cartãozinho, tem dinheiro de plástico, de mentira, e tem o juízo mole, aí ele se complica. Essa menina veio falar, sabe, é R$30 por mês. E ela veio falar com a mãe: ó, mãe, eu tenho uma mesadazinha, eu quero ser contribuinte dos médicos de fronteira. Porque aqueles olhinhos, você vê aquelas crianças barrigudinhas, com aqueles olhos tristonhos te pedindo socorro. E com R$30 é uma quantidade enorme de vacina. É R$1 por dia. Você vai estar contribuindo para aqueles irmãos salvar aquelas vidas com as vacinas. Água, um copo d'água. Às vezes, Um copo com água, é verdade. Um socorro na palavra. Nós estamos cheios de crises, cheios de problemas. Eu estou com problemas, eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu estou com hoje um problema sério, os conflitos familiares. Que meu pai não me entende, a minha mãe não me entende, o meu pai não me assume, o meu pai me renega. Eu estou falando, não estou falando para ninguém aqui não, estou falando com conhecimento de causa na minha casa, na minha família. O problema é muito sério. Então, qual é a mensagem? Se você está vivendo esse problema, não dê tanta importância a isso. Pega-se nas mãos de Jesus, que Ele certamente vai te conduzir, que Ele vai resolver esse problema, porque nós fixamos num ponto e queremos resolver aquela situação, porque somos todos imediatistas, queremos resolver o nosso problema, ao nosso jeito, da nossa forma. E muitas vezes, aquilo que estamos passando é porque precisamos de passar, porque deixamos a desejar em alguma ocasião. Às vezes lá atrás que eu digo, em várias existências passadas, nós derrubamos alguém, botamos o pé na frente para que alguém caísse, demos uma rasteira para que alguém caísse, e hoje ele está conosco, de uma forma ou de outra. Então nós precisamos abrir o nosso coração para esse entendimento. Essa lei maior que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. Porque antes de você ser filho do seu pai, ser neto, ser sobrinho, ser cônjuge, você é filho de Deus. E a promessa continua. Sabe as palavras do Cristo? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos terão salvação um dia. E a questão do livro dos Espíritos, porque para falar de Jesus, nós não podemos omitir a doutrina espírita, porque foi ele quem disse que deixaria o Consolador para a humanidade, e o Consolador está nessa doutrina espírita. Vocês aqui, a maioria, estão por isso, na doutrina dos Espíritos. Tem uma das perguntas do senhor Allan Kardec, que quando nós fizéssemos a última encarnação, que nós nos depurássemos, o que seríamos? E os Espíritos respondem: você seria espírito puro. Aí muitos de nós ficamos, feliz da vida. Depois de ser espírito puro, então, estou numa boa, porque aí eu não vou ter mais sacrifício, eu não vou precisar trabalhar, não vou reencarnar. Não.
São Luís fala nas obras básicas que depois de ser espírito puro, você vai ser espírito crístico, da ordem de Jesus. Vai ser colaborador, você vai receber mensagem direta do Pai. E muitos de vocês podem estar pensando, coitado, o Elcio está devagando. Porque isso vai levar tempo, vai, eu sei que vai. Mas um dia seremos espírito puro do quilate de Jesus, meus irmãos. Então, se a gente não começar a combater os nossos problemas agora, o senhor Allan Kardec foi muito feliz quando ele coloca na doutrina espírita a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E a caridade é essa, é levar um copo com água, é ir lá fazer uma visita de alguém que está no hospital. Mas eu estou com um problema com meu pai, eu estou com um problema com a minha mãe, mas aquela mulher não me dá sossego, mas aquele marido não me entende. Vai fazer um socorro para alguém que precisa. Vai dar atenção para uma criança, vai lá no berçário, vai no asilo, vem aqui no laje. Vem conversar com o vovô, uma vovó que está aqui, que precisa de um pouco de dignidade, que não quer que você vá para lá contar história, não. Ele quer que você empreste os ouvidos para ele contar a sua história. 5, 10 minutos de conversa com aqueles que ali estão. E quantos de nós pensamos nisso? Quando se fala em caridade, a gente pensa que tem que fazer o Hospital do Câncer, que tem que contribuir para as crianças que estão lá fazendo tratamento. Sim, tudo isso é válido. Mas Jesus foi tão sábio, né? Mas tão sábio, que ele nos ensinou que para ser caridoso você não precisa dispor de nada. Basta só o seu pensamento. Pensa naqueles que você hoje está com raiva, porque o mundo está do jeito que está. Pensa naqueles que estão governando mal, mas pensa de uma forma positiva. Que esse governador desse planeta, que se chama Jesus, possa iluminar aquelas criaturas, que possa dar um sentimento nos seus corações para que ajam acertadamente. Isso nós podemos fazer até num leito de dor, até deitado numa cama de hospital. Você não precisa dispor de dinheiro nenhum. Se tiver um pouquinho de lucidez, pode fazer isso. Essa pergunta do Livro dos Espíritos sobre a caridade, a 886, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos luminares como que Jesus entendia a palavra caridade. E os espíritos responderam que Jesus entendia essa palavra caridade da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar, não, isso aí não precisa nem de falar, porque muitos podem estar pensando assim, ele está falando isso porque ele não deve ter nada para perdoar, porque se ele estivesse no meu lugar eu queria ver, porque nós somos assim. Muitos podem estar pensando assim, mas quem perdoa se liberta. A criatura que perdoa, ela se liberta. Ela tira um peso de si. É como você carregar uma brasa acesa na sua mão. Enquanto você não jogar aquela brasa fora, a sua mão não para de queimar. A mão não para de queimar. Então perdoa. Quem não precisa de indulgência? Todos nós precisamos de indulgência. Precisamos. E nós condenamos. Quem não precisa de benevolência num momento de situação complicada? Não é tão bom encontrar um amigo, encontrar uma pessoa que vem te dar a mão, que vem falar contigo, que vem te dar uma palavra, que possa te estender um copo com água. Quantas criaturas que neste momento estão aí num leito, sem poder erguer um copo com água, meus irmãos, para levar na boca. Essa é a caridade. É desse jeito que Jesus entendia a caridade. Well, deixa eu interromper um instantinho.
sabe o que acontece lá no Rio Sertão? O cara vem, bota o prato e bota um copo d'água. 20 minutos, o doente não tem condição de pegar na colher, não tem condição de pegar no copo. Daqui a pouco ele vem e leva de volta. Então, se a gente puder um dia ir numa enfermaria daquela, na hora do almoço, pegar uma colher e dar, segurar o copo, porque o cara está dopado, está com remédio, está sedado, está sem força, está sem coragem, não aguenta nem pegar na colher, não aguenta nem pegar no copo. Eu já vi isso várias vezes. Eles passam, daqui a pouco, 20 minutos depois, levam o prato e levam o copo cheio. Então, isso aí que ele está falando não é uma coisa figurada, não é uma parábola, não é uma historinha. Isso é a realidade pertinho da gente. A gente sabe disso, nós vivenciamos isso de perto aqui no abrigo. A gente, quando manda um interno do Laje para o hospital, a gente manda alguém para acompanhar, vai com fraldas para trocar as fraldas. A enfermeira não pode, às vezes, ficar o dia todo, vai 2 vezes, vai de manhã, vai à tarde. Agora, isso que o Gilson relatou é a verdade. É a verdade, porque há de convir também que eu não vou aqui nem defender, nem condenar ninguém. Mas o ideal é que tivesse funcionário para tratar todos que lá estão. Mas a gente sabe da condição também dos funcionários. A gente sabe como que eles têm que se virar nos 30 para dar conta do seu trabalho. Mas não justifica que o prato com a comida, a água fica ali do lado e daqui a pouco vem, recolhe aquilo, vai tudo para o lixo e a criatura ficou sem se alimentar, sem tomar a sua água. E às vezes, muitos ficam vendo sessão da tarde, ficam vendo mais não sei o quê, porque eu já me aposentei. Eu vou contar uma coisa para vocês, meus irmãos. Não é história não, é verdadeiro, viu? Depois que eu me aposentei, eu trabalho muito mais do que antes de me aposentar, sinceramente. Os compromissos se avolumaram de uma forma tal que às vezes 10, 11 horas da noite eu estou preparando um estudo, eu estou preparando alguma coisa para poder vir fazer com essas atividades todas. E feliz daquele que se aposenta e está nessa condição de poder trabalhar. É que eu falei agora há pouco. Espírita de gabinete nós já temos muito. Não precisamos de pessoas que vá trabalhar, que vá botar a mão na massa, que vá agir, que vai fazer o bem, que vai fazer as recomendações de Jesus. Que é aquele espírito que trouxe as suas mais de 28 parábolas, contando para todos nós, para que nós nos fixemos nessa parábola, o jeito de agir. Então, se você ouve, se você de alguma forma aprendeu, mas se faltava aquele algo mais, aquele convite, tá? Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, para levantar a mão, para se entregar. Jesus não é nada disso não. Mas o convite está sendo feito a você agora. Cada um que se encontra. O convite está sendo feito. A partir de hoje, se eu não puder fazer nada, eu vou ajudar os médicos de fronteira. Mas se eu não puder, eu vou fazer a visita aos doentes, aos velhinhos, às crianças. Mas se de tudo eu não puder fazer nada, eu vou orar para esse pessoal. Se eu também não puder orar, pelo menos a partir de hoje eu não vou condenar mais ninguém. Porque eu falei da crise, mas a crise material, ela está aí para todos. Ela é concreta, nós estamos vendo. É uma crise materializada. Mas nós temos uma crise muito pior, que é a crise espiritual. Que nós não sabemos o que fomos ontem. Muitos de nós fomos criaturas que demos muito trabalho. Porque tem muita gente que diz assim, a criança, a gente já dá trabalho quando nasce. Medo engano. Quando nasce, vem aquela ternura, os familiares, aquele sorriso da criança,
trabalho nós começamos a dar lá antes de reencarnar. O Ministério das Reencarnações é que sabe, tá? E eu gosto de jogar essas coisas todas assim, porque muitos de vocês sabem o que eu estou falando. Mas muitos que estão vindo pela primeira vez não têm esses conhecimentos. Ah, mas aquele cara falou lá que nós estamos todos num mar de fluidos. O que é isso? Então venha para casa espírita. Aqui tem curso que vai ensinar. Compra os livros. Compra as obras básicas. É tão barato um livro espírita. Né? Agora em outubro nós vamos ter, no início já, no final de setembro nós vamos já inaugurando a exposição do livro espírita, lá no Cadima Shopping. Vamos lá, vamos começar na obra, vamos nos instruirmos para quando chegar amanhã, não saber que não dizer que não sabíamos. Né? Que nem um amigo nosso, o René Peça, falava, se quando você estiver deitado, que você ouviu um barulho muito estranho, que caiu alguns torrões assim, em cima de uma caixa de madeira e fizer algum barulho, você pensa, acho que eu já morri. Então eu não vou ficar aqui não, porque eu tenho alguma coisa a fazer. Porque tem muita gente que diz que morrer é descanso. Não é não, meus irmãos. E o que nós vamos ser depois da morte? Vamos ser exatamente o que somos hoje. Vamos estar com os mesmos pensamentos, com a mesma situação. Vamos estar com as mesmas preferências. Muitos daqui vão se espantar ao chegar do outro lado, encontrar obras que iniciou e que fazia no desprendimento. É outra palavra que as obras básicas ensinam. Que se desprende da matéria e vai trabalhar. Vai trabalhar na espiritualidade. Mas vai constantemente com esse afã de querer ajudar, de querer aprender, de querer se melhorar, de contribuir para que essa humanidade seja melhor, para que as coisas melhorem, para que tudo floresça. Então você vai chegar do outro lado e vai encontrar obras que você fazia no desprendimento do sono inacabada para continuar. Mas muitos também vão se decepcionar, porque é que nem eu falei, depois da morte é de acordo com o que você vive aqui. Você vive uma vida de sensualidade, de muita materialidade, de muitos vícios. Você vai estar com essas companhias. Então, quem já está ouvindo isso, cuidado. Põe a barba de molho. Liga o sinal de alerta. Né? Vamos ligar o sinal de alerta. Vamos estar aí de acordo com os ensinamentos. Vamos praticar a caridade. Ah, mas eu fiquei meio aborrecido, eu estava com os problemas de saúde, e eu andei meio distraído, e eu deixei a casa que eu frequentava. Não tem importância, recomeça. É sempre tempo de recomeçar. Volte. Se não voltar para aquela casa, volte para outra. Se não foi nessa cidade, vai ser em outra. Vamos para outro lugar. Mas não podemos sair do caminho. Que Jesus é quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão pelos seus ensinamentos, pelo seu mandamento maior, que é a lei de amor. Que Moisés trouxe a lei dos 10 mandamentos, Jesus trouxe a lei de amor, e depois veio a doutrina espírita, trazendo na terceira revelação o Consolador que ficará conosco, que é essa doutrina, que é presidida pelo Espírito de verdade, por quem é o Espírito de verdade? O próprio Jesus. Então foi uma promessa que se cumpriu. Ele falou há quase 2000 anos que deixaria o Consolador conosco. E depois vem através da doutrina dos Espíritos. E aí nós temos vários ensinamentos. A questão 614 do livro dos Espíritos, ela fala da lei de Deus. Esse universo, essas grandezas todas, isso tudo foi criado como uma lei. E não é igual a nossa, não. Que nós damos jeitinho, não. A lei divina, ela é para todos. Então, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos iluminados, né?
na questão 614, da lei de Deus. Ele fala da lei de Deus. E os Espíritos falam, né, que a lei de Deus, ela é a lei natural. Ela está na natureza. Tá? Ela é uma lei natural. Nós não vamos burlar, nós não vamos dar jeitinho. É a lei natural. E na 615, que é uma válvula a seguir, ele fala também que a lei de Deus é a lei natural que Deus criou para reger toda a humanidade. É aquele código de ética e de moral que eu falei, que está em todo canto do universo. Que essa lei, o homem só é infeliz quando dela se afasta. E nas leis comuns, nossas, nós não temos as leis para nos reger. As leis que aí estão. Quando burlamos essa lei, quando praticamos atos ilícitos, nós vamos ter que reparar de alguma forma. E feliz daquele que foi pego na lei e já está lá cumprindo. Porque é muito melhor começar a pagar agora, enquanto está a caminho, do que esperar por vidas futuras, né? Oportunidades futuras, reencarnações, eventos, para começar a pagar um delito. Então, a nossa proposta de hoje, meus irmãos, foi essa: trazer para vocês a palavra de entusiasmo, o chamamento da lei divina, o chamamento de Jesus, esse Espírito que é de uma grandeza, de uma luz, que nós não conseguimos conceber a grandiosidade desse Espírito, a grandeza desse Mestre Divino, desse Filho do Pai, desse irmão mais velho, o nosso irmão mais velho, aquele que nos aconselha, que deixou esse código de ética e de moral. E vocês podem pegar esses ensinamentos, principalmente da parábola, no capítulo 17, que fala, o capítulo 17, que fala sede perfeito. Nós temos vários itens. No 5 é a parábola do semeador. E agora eu vou fazer aquela clássica pergunta: vocês têm ideia de quem seja esse semeador? Lógico que todos têm. O semeador é Jesus. O campo que ele veio disseminar as suas sementes é a terra, é a humanidade, é os corações que se encontram, é aqueles que foram destinados para fazer a sua evolução aqui na terra. Então, o semeador é Jesus, esse grande campo que foi ceifado, que foi semeado, é a humanidade, é a terra. Nós precisamos de entender isso. E essas palavras, são a palavra de Deus. E esses ensinamentos não precisa de alguém falar assim, pensar: mas eu tenho um parente que ele é judaísmo, ele é judeu, ele professa o judaísmo. Mas o outro lá, ele professa lá a religião de Maomé. Ele não está ouvindo a proposta do Cristo. Ele não está ouvindo, porque o Elcio falou, então ele falou que é Jesus que está no Evangelho, que Jesus é o centro do Evangelho. Pois bem, meus irmãos, pois bem, a Torá, que trouxe a lei antiga lá, por intermédio de Moisés, encontra todos esses ensinamentos. A Bíblia Sagrada encontra todos esses ensinamentos. O Alcorão encontra todos esses ensinamentos. E muitos aqui podem estar pensando: mas é aquilo que a gente vê lá. Eles não estão degolando gente, eles não estão matando. Sim, aquilo ali é a incompreensão humana. Aquilo ali é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, querendo falar mais alto dentro do homem. Nenhum desses ensinamentos foram para tal, não. É o radicalismo que leva as criaturas
a tomarem essas decisões. A palavra de Deus, esse código de ética, ele está em tudo quanto é lugar. Está em tudo quanto é lugar. Você fica, a gente, né, aqui, os cristãos, né? Eu, há algum tempo, eu pensava, eu tinha muita vontade de ir lá em Israel, conhecer, saber onde foi o túmulo de Abraão, aonde que Jesus foi sepultado. Hoje eu já não penso assim, porque pode cair bomba lá na minha cabeça, então é melhor ficar por aqui mesmo. É melhor ficar por aqui. Quantos que vão para lá e não voltam? Eu sei que está inserido tudo na lei do merecimento, está inserido de acordo com a necessidade. Mas uma coisa que eu queria, antes de terminar, dizer para todos vocês, que essa reunião aqui, ela não é simplesmente uma reunião de instrução, uma reunião evangélica, não. Essa reunião aqui, meus irmãos, é uma das maiores reuniões de cura que se processam na casa espírita. Essa reunião. Enquanto vocês aqui estão sentados, cada um no seu lugar, já estava programado aonde vocês estariam. Já está aí as aparelhagens, os tratamentos para as nossas deficiências, para as nossas doenças, o que irá ser amenizado em doença que irá se manifestar daqui a 10 anos. Já estamos sendo tratados. Olha, só nós ouvindo, parando para analisar o que ouvimos essa noite, nós só temos vantagem de estar aqui. Hoje, a casa aí, eu estou vendo, está cheia, está lotada, mas o número de desencarnados aqui, meus irmãos, posso afiançar a vocês que é muito maior o número daqueles que vieram para se instruir, para aprender. Então, que nós possamos sair daqui com essa proposta de hoje. Hoje eu ouvi uma proposta de que Jesus precisa de mim, que Jesus conta comigo, que Ele está precisando que eu ajude na redenção, na implantação do reino na terra, do reino de Deus, na terra dos nossos corações. Vamos abrandar esse coração de tanto afã, de ter que trabalhar mais para ter mais, para gastar mais e trabalhar mais. Isso vai levar aqui, daqui a pouco nós estamos deixando tudo isso. Daqui a pouco nós estaremos, nós com a nossa consciência. Não tem ninguém para nos cobrar, para dizer o que fizemos, o que deixamos de fazer. Então, meus irmãos, a nossa proposta é essa. Que vocês levem em mente. Levem na mente de vocês e nos corações. Eu aprendi que a partir de hoje só tem uma saída. Eu preciso perdoar para ser feliz. Perdoa. Perdoa na medida da sua capacidade, da sua compreensão. Se ainda não puder perdoar, se esforça. Porque só assim você vai ser mais feliz. Quem não perdoa vai carregar sempre aquela mágoa no coração. Então a minha proposta a partir desta noite, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, e aí eu vou ser mais feliz. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós agradecemos a presença do amigo Elson lá, do Fé e Fraternidade do Código e do Caminho que tem, do Olaria. E provavelmente outras vezes teremos vocês, né?